Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivair para mais uma aula. Na página 25 nós vamos agora ver sobre o passado simples do verbo be utilizado em questão. Então ele fala assim, ó, volta lá ao do you know, né, na seção lá do you know, e sublinhe todas as formas do verbo be que estão no passado. Então do you know é essa parte aqui em azul. E ele fala assim, ó, grife lá o que você pode ver o que está no passado. Bom, was aqui é passado, tá? Falando só de verbo be, né? Mas o told aqui também é passado, tá? O wasn't na forma negativa também é passado. Então vocês irão vir aqui, ó, o was aqui de novo. Só que aqui como tá was showing, é bom vocês não grifarem, por quê? Porque aqui é passado contínuo. E esse a gente não está vendo ainda. A gente está vendo só o passado simples, tá? Então, grifem aqui o que vocês acham que são os verbos no passado. É claro, vamos então ao que interessa aqui. No exercício 2 fala assim, ó, the title of the text in a question. Marking question with be in the sentence past is very similar to making question in the simple present. Complete the following chart with the missing information. Então, o título do texto é uma questão. Fazendo questão com o verbo to be no passado simples é muito similar que fazer questão no presente simples. Então, complete complete a seguinte tabela com a informação que falta. Então, nessa primeira informação aqui, a gente vai falar sobre presente, que é o que vocês já sabem. Então, na primeira já fala assim, is Spider-Man brave? Quer dizer, o Spider-Man ele é valente? Então, eu sei que aqui ó, houve uma inversão do verbo, que é o be, o is, com o sujeito Spider-Man, que é o Homem-Aranha. Houve essa inversão. E aqui embaixo, o que falta para eu colocar aqui que eu completo com o sujeito they? Lembra, eu tenho o verbo to be no presente. Is, are, you, am. Cada um deles compete aí com o seu sujeito. O they, qual que é o verbo to be de acordo que eu preciso colocar aqui? E aqui embaixo, that boy. O that boy é a mesma coisa que eu colocar Spider-Man, por exemplo. Who is that boy? Entenderam? Nesse sentido, quem é aquele garoto? E aquele garoto pode ser o Spider-Man. Então o verbo é o mesmo, é o is. Então aqui vai ser are they superhero fans? Quer dizer, eles são fãs de super-heróis? E depois na de baixo, who is that boy? Quem é aquele garoto? Ótimo, isso vocês já sabem. Agora e no passado simples? No passado simples, nós temos uma regrinha, porque nós temos dois verbos to be no passado, em relação de passado, tá? E aí eu vou colocar eles para vocês aqui, para que vocês entendam quais são os verbos. Olha, primeiro, eu vou colocar as variações, tá? No verbo be no passado, was ou were. Quando que eu uso was? O was eu uso para I, para o he, para o she e para o it. Então, esses daqui eu vou usar quem? Was, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o was. E quando que eu uso o were? O were eu vou usar para we, para you e para they, tá? Nesses daqui eu vou usar quem? O were. Muito bem. São esses daqui. O were eu vou colocar na linha de baixo para vocês não ficar muito estranho ele fora aqui, tá? Então eu uso o was para I, he, she, you, it, e eu uso o were para we, you e they. Lembrando que o you você tem ele no singular e no plural, sempre vai ser o were nesse caso aí, tá bom? Esses são os que eu utilizo. Então voltando aqui no passado, aqui em cima não é is Spider-Man, então aqui embaixo vai ter que ser was.
Então, eu já vou mexendo aqui para vocês como que fica isso daqui, tá? Para vocês não se perderem. Então, aqui eu vou colocar o verbo be, como que ele fica? Para they vai ficar are, tá? E aqui para the boy vai ficar is no presente. Aqui, ó, não tá usando o is, Spider-Man. Spider-Man, ele é como se ele fosse, não é, ele é sobrenatural, né? Então, não pode falar que é um humano, mas é ele. Então, vai ser o was aqui para utilizar. Was Spider-Man brave? Olha, were they superhero fans? E aqui também vai ser o was, porque eu estou falando that boy, aquele. Se fosse those boys, no plural, aí eu usaria o were. Como não é, vai ser o was também, tá? Então, essas informações é que vocês precisam aí. Entendido isso, que para fazer questão em inglês no passado, utilizando o verbo to be, é só eu inverter o verbo be com o sujeito da frase. E aí o Spider-Man ele pode entrar como it ou he, então vai ser o was. The boy é he, vai ser o was. E they está no plural, vai ser were, tá? E nesse sentido aí que vocês irão fazer. E como que fica aqui na forma afirmativa, na negativa ou em questão? Em questão eu acabei de fazer aqui. E na afirmativa, o que, que eu preciso colocar aqui do verbo be de acordo com o sujeito the clock? Então vocês irão fazer isso daqui. E na forma negativa eu tenho Superman e Batman. E aí eu tenho dois sujeitos, sinal que é plural, e eu vou ter que colocar ainda o not aí no meio. Lembrando que o not vem sempre depois do verbo be. E na questão, o que, que preciso aqui, já que o sujeito é o Superman? Tá? É isso que vocês irão preencher, sempre utilizando o verbo be, que é o que a gente está vendo agora. Bom, pessoal, essa parte aqui é só um enjoy, né? Mostrando um cartoon. O menino aqui trancado no armário, a hora que a mulher vem, abre, ele salta de lá falando que ele pode se livrar de tudo, porque ele tem músculo, ele é forte, é isso e aquilo. E aí ele acha adjetivos para cada letra aqui do estupendo, apenas não achou para o N, ele fala, eu volto nisso depois, e para o U ele ficou, nossa, escrevo isso com I, né, naquela incerteza. E a mãe pega ele e leva ele embora e tal. Só uma tirinha para vocês entenderem. O que eu quero que vocês façam é esse daqui agora. Eu vou colocar o áudio para vocês e vocês irão marcar, tá assim, ó, listen to Luke and his uncle talking about stupendo man and choose the correct option. Vocês vão ouvir o Luke e o tio dele falando sobre o homem estupendo e escolher a opção correta. Então tem A, B, C, D. Aqui vocês irão marcar qual é a opção correta de acordo com o áudio. Unit 4, Track 9. Hey, Luke, did you read that Stupendous Man comic book? No, I didn't. Did you like it? Yeah, but it was a bit different. When I saw Stupendous Man, he wasn't tall or strong. He was just a kid with a cape and a mask. That's cool. He wasn't a superpowers hero, but a boy who wished to be one. Very funny because his mother made him remember he was just a boy. He reminded me of you when you were a child. Which superhero were you like? I was an invisible boy when I played with the kids. That's right, and we pretended we didn't see you. Except for my mom, who made me always clean up my mess. Então esse é o áudio aqui para vocês preencherem qual, né, assinalar qual é a opção correta de acordo com o áudio. No Your Turn, vocês vão reordenar as palavras para criar as questões. Essa primeira aqui eu já vou mostrando para vocês como que fica, tá? Mas as demais ficam a critério de vocês. Então tá assim, ó, estupendos, a, was, man e boy. E aí é uma questão que eu tenho que fazer, porque é para criar questão. Então, verbo to be na frente, was, e aí eu já coloco estupendos, man, a, boy, interrogação. E aí eu monto essa informação aqui para vocês, ó.
Was stupendo those men a boy? Então, eu não sei, ele é um garoto ou uma garota, né? Vai saber. Por ter o man aqui, a gente entende que é um garoto, mas pode ser o man, um homem mesmo, né? Formado. Então, eu vou fazer assim. E a resposta vem falando aqui, ó. Yes, he was. He was short and young. Ele é baixo e jovem, tá? Então, é assim que vocês irão montar. E preste atenção nas respostas, que ela pode ajudar você a montar a questão por causa do sujeito. Tudo bem? É assim que vocês irão fazer o exercício 1 aqui. No exercício 2, vocês vão preencher com o verbo to be também no passado a conversa aqui entre a Lisa e o Mark, tá? Which was your favorite superhero when you was a child? Então aqui vai ficar bem tranquilo também para vocês fazerem esse exercício. Porque aqui, ó, your favorite superhero tá no singular, não tá? Então eu sei que aqui eu vou usar o was. E aqui não está falando que é uma criança? Também vai ser o was. É assim que vocês irão fazer. Depois, vocês irão adequar. Outra coisa, precisa ver se não é negativa a sentença. Por exemplo, igual aqui, ó, embaixo, falando no, I, então vai ser o I o quê? Was not. Então preste atenção nisso na hora de montar essas frases aqui da conversa. O Reading Time é falando sobre o Iron Man, Tony Stark. Eu peço para que vocês leiam essas informações aqui e, é claro, responda questões A e B da página 27. Embark on a journey where you can retrace the footsteps of the Fellowship, enjoy epic adventures of your own, and experience legends come to life. From its active volcanoes, deep glacier lakes, unique wildlife and dazzling fjords, one thing's for sure. In this nation of Kiwis, there will never be a dull moment. Steady yourself as Tour Radar's ultimate travel guide reveals everything you need to know about this truly remote island paradise. So travellers, are you ready? Welcome to New Zealand. Let's start with the basics. This beautiful island nation is home to just over 4.5 million people, many of whom go by the self-appointed nickname Kiwi. This slang is derived from the country's national symbol, a flightless bird called, you guessed it, the kiwi. The country itself is formed by two main land masses, the North Island and the South Island, as well as about 600 other smaller islands. New Zealand as a whole is quite modest in size, similar in landmass to Japan. Wellington is the capital city of New Zealand and also the southernmost capital city in the world, while Auckland, the original capital city, is the largest Polynesian city and goes by the name the City of Sails, which makes sense when you consider Auckland has more boats per capita than any other place in the world. What else does New Zealand have more of than the entire planet? Sheep. Hopefully you're a fan of these furry farm animals because there are about 7 to every resident, which works out to nearly 30 million sheep. Your mum won't have to worry about you throughout your Kiwi adventure either, because New Zealand has remained firmly in the top 10 safest countries to call home for several years running. They're also comfortably progressive, having been the first major nation to allow all citizens the right to vote regardless of gender. There are 3 official languages in New Zealand: English, Maori and New Zealand Sign Language, but you'll be able to get by just fine with English. Now, whether you're looking to uncover the Maori way of life, hit the slopes or sample delicious wine, there's plenty of diverse adventures to enjoy. So let's take a closer look. New Zealand is renowned for its world-class hiking trails. Breathtaking views await you in Fiordland National Park, which includes 4 major tracks: Milford, Kepler, Routeburn and Hollyford. While Milford is perhaps the most famous, hikers of each track can expect to enjoy views of forested valleys, diverse bird life, turquoise waters,
expansive lakes, and truly spectacular mountain scenery. For Lord of the Rings fans, a visit to Tongariro National Park, where you can behold the jagged volcanic rock and eerily barren landscape, should be considered a must. Hopefully, the moody weather cooperates during your visit and you'll be granted a view of Mount Narahoe, otherwise known as Mount Doom. Hiking the entire alpine crossing takes about 7 hours and includes lava fields, tussock meadows, and the neon turquoise geothermally heated waters of the Emerald Lakes. If beaches are more your thing, New Zealand has a hike for that too. Along the Abel Tasman Coast Track, travellers can enjoy more than 40 kilometres of golden sand beaches, subtropical bushline and granite cliffs accented by clear azure waters and frolicking fur seals. Keep in mind that several tidal inlets mean that you'll be required to time your crossings with low tide, so plan accordingly. Along New Zealand's Otago coast, you can see the mysterious Moeraki boulders, beachfront stones formed from ancient sea sediments. An equally mesmerizing and seemingly perplexing sight would be the famous Waitomo Caves. Thrill seekers can abseil down into this lost world, which takes about 20 minutes and provides impressive views of spaghettites and gigantic flowstone formations on the way down. Once you've lost yourself in the isolation and majesty of nature, grab a few of your fellow travel companions and go jet boating through Queenstown's Shotover River, or tackle the currents of Tutea Falls along the Kaituna River in Rotorua, the highest commercially rafted waterfall in the world. Of course, there's always ziplining, bungee jumping, and skydiving. Each offer unique and exhilarating views of places like Rotorua, Auckland Harbour, and Queenstown respectively, though you can enjoy any one of these thrill-seeking experiences pretty much anywhere throughout the country. If you want to take things a tad slower, hit up one of New Zealand's countless golf courses. Enjoy the stunning greens that can be found in Auckland, Queenstown, and Wellington. For the snow bunnies, strap on your skis and fly to the top of Queenstown's mountains to enjoy a refreshingly exciting ski down world-renowned peaks and valleys. Within 20 minutes from downtown Queenstown, you'll be at the foot of Coronet Peak, and within 35, the Remarkables, a range that lives up to its name and is a must for any snowboarder or skier out there. Once the weather warms up, you can catch the surf on the curving Bay of Plenty or along the untouched beaches of Gisborne. And if you really want to show off your surfing skills, then head to Wangamatta, situated on the southeast coast of the Coromandel Peninsula in the North Island. But maybe you're just looking to kick back and enjoy that well-earned break. That's certainly all right, and you picked the right destination to escape to. You can catch a kapa haka performance of the Maori people, indigenous New Zealanders, and enjoy chants and choral singing to graceful songs and ferocious war dances. Consider visiting Maori meetings grounds called marae and take part in a pawhiri, a traditional welcoming ceremony. Or, if you wish to get literary, take a tour of Hobbiton in Hamilton, Waikato and see J.R. Tolkien's epic story brought to life with a wander through the heart of the Shire. You can stop by the Green Dragon Inn or visit Bag End. But what time of year does one journey to Middle-earth? Fall? Spring? Winter? Well, just to be clear, there's never a bad time to travel to a place like New Zealand, though travellers should be ready for weather that can change unexpectedly regardless of the time of year. However, most places throughout the country receive over 2,000 hours of sunshine a year, and because of the low levels of air pollution, the sunlight is especially radiant. While the far north has subtropical weather during summer, and inland alpine areas of the South Island can be as cold as -10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit in winter, most of the country lies close to the coast,
which means mild temperatures all year round. New Zealand's summer runs from December to February and should be considered the peak travel season. It's also considered the perfect time for enjoying activities like hiking, scenic driving, winery tours, and surfing. If you're lucky, you can catch a wave alongside dolphins off the country's long coastline. Autumn settles in from March to May, and the views of the fall foliage are truly something to behold. Winter lasts from June to August, and this is when you can expect the ski season to begin to flourish. Spring temperatures are enjoyed from September through November and offer a beautiful combination of spring blossoms and snow-capped mountains. Once you've satisfied your desire to explore, it's time to sit down and enjoy some delicious local cuisine. And just what is waiting for you at the dining table? Let's find out. New Zealand's cuisine draws on Polynesia, Asian and European inspiration, and the results are staggeringly delicious. A typical Kiwi breakfast consists of cereal, toast, and either a cup of coffee, tea, juice, or milk. On weekends, when more time is available to prepare a cooked breakfast, locals sit down to plates of scrambled eggs, bacon, cooked tomatoes, mushrooms, hash browns, and baked beans. After a long morning outdoors, you'll need to enjoy a quick hot pie to re-energize. These tasty small pastries come in a variety of flavors and are typically filled with mince and cheese, bacon, egg, and even steak. Once the evening rolls around, enjoy servings of roast lamb, mutton, and of course, battered fish and chips. Due to New Zealand's long coastline, the selection of seafood is quite diverse. Succulent oysters, mussels, shellfish, king salmon, snapper, scallops, and whitebait. A true Kiwi delicacy. If you're looking for a refreshing dessert to top off your day of indulging your taste buds, then help yourself to pavlova, a meringue-based dessert named after the Russian ballerina Anna Pavlova. But what should you wash down all these tasty foods with? Of course, you can enjoy your share of refreshing beers and ciders, but New Zealand is mainly renowned for its many exquisite wines. Sommeliers praise the country's take on Sauvignon Blanc as being the best in the world. Other wines highly regarded include Cabernet Merlot blends and Pinot Noir, to name a few. Spectacular. Once you've allowed your thirst to be both quenched and delighted by New Zealand's unique libations, it'll be time to begin mapping out your next adventure through this oceanic paradise. We hope these tips ensure that your next great Kiwi adventure will be a truly inspiring one. If you still can't get enough, then check out Days to Come for more inspiration and travel tips. If you're ready to experience the country for yourself, simply visit tourradar.com today. As they say in New Zealand, kia ora and until next time. Tour Radar, booking tours made easy.